E eu gostaria de compartilhar aquilo que ele tem falado comigo essa semana. Essa mensagem não é apenas para você, ela também é para mim. E antes de você ouvir, eu já ouvi, já li. Eu queria compartilhar ela. Se você quiser anotar, o tema é chamados, não espectadores. Amém? Vocês estão aqui? Um dia eu ouvi uma frase. A palavra do Senhor diz em Efésios 4, no versículo 11, se eu não me engano. Ainda bem que eu acertei, né? Não está na mensagem. Galera, tá rápida aí. Aplauda o Senhor pela galera da mídia. Não está na minha mensagem esse texto, mas antes de pregar, eu comecei a lembrar que a palavra do Senhor diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. A igreja de Éfeso, ela está numa crise, vamos dizer aqui. E ela começa aquela discussãozinha de todos, né? Somos de Paulo, somos de apóstolo, somos do pastor Nonato, somos de Daniel, somos do pastor Joane. E muitas vezes nós, pelo evangelho ou pelo lugar que nós vivemos, pela região, estamos sempre em uma briga, em uma discussão eterna de quem é maior, se é o pastor, se é o mestre, se é o apóstolo, se é o evangelista. E eu entendo que muitas vezes isso acaba nos separando mais do que nos unindo, sim ou não? Sim ou não? Quando a gente vai estudar administração ou outros princípios, a gente vai estudar sobre burocracia. Vamos estudar quando os homens sentaram para normatizar. No evangelho também, quando vamos ver pessoas que foram metodistas, né, do método de criar, e muitas vezes começamos a brigar, e a Bíblia, por vários textos, fala dos apóstolos, da igreja, daqueles que brigavam, porque a igreja estava crescendo, e algumas pessoas agora estavam desassistidas, ou outras pessoas estavam sendo abandonadas nas coisas diárias. O apóstolo começa a dizer isso: pois vamos juntar alguém para separar, para ficar nas mesas, outros para cuidar da palavra, outros para cuidar da mesa. Não era simplesmente para separar, mas antes disso eles escolhem algumas características. E quais são as primeiras características que eles escolhem? Alguém lembra aqui? Alguém lembra aqui? Tá comigo? Alguém tá comigo? Cadê a galera que gosta? Nesse texto ele diz assim: escolham. A primeira escolha para preparar as mesas, que era cuidar das coisas congregacionais, da viúva, do dinheiro, da oferta. E uma das primeiras características que ele escolhe é homens cheios do Espírito Santo. Você pode ler lá depois. E não tem nada a ver com aquilo que eu quero compartilhar aqui. Mas eu estou fazendo uma introdução. Então nós começamos desde o início da igreja, né, de separação, de dizer: não, eu sou de Paulo, não, eu sou de alguém, eu sou do pastor Joane, eu sou do pastor Nonato. E aqui nesse texto que ele escolheu alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas. Coloca aí o outro para mim, o texto. Efésios 4. O 12. Com o fim de preparar os santos para a obra
do ministério para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então, todas essas ferramentas aqui do apostolado, toda essa ferramenta aqui do mestre, toda essa ferramenta aqui do evangelista, toda essa ferramenta aqui do pastor, toda essa ferramenta só tem um objetivo. Diga comigo, um objetivo. Diga, um objetivo. Capacitar, diga capacitar todo crente para a obra de Deus. Então, eu vou começar minha mensagem falando sobre chamados, não espectadores. Abra a tua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, do 19 ao 20. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Amém? Abra agora para mim Atos 1, versículo 8. Esse texto todos nós conhecemos, e quem não conhece, eu preciso dar um prelúdio dele aqui. Os discípulos estão meio já angustiados e perdidos, porque Jesus vai subir aos céus, e eles começam a perguntar: quando é que o Senhor vai voltar? Quando o Senhor vai restaurar tudo? Quando é que vai acontecer? Quando ele começa uma pergunta, e Jesus diz o que para eles? Fique aqui. Fique no alto. Até que vocês sejam revestidos de poder. E a palavra diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Quantos aqui são testemunhas? Aleluia. Quantos aqui receberam do poder do alto? Quantos aqui o Espírito Santo desceu sobre você? Habita dentro de você? Todos nós. Então agora nós temos um encargo, um chamado, que é anunciar o evangelho do Senhor aqui na rua, na praça, na fazenda, na escola, em todos os lugares. Diga, em todos os lugares. E uma frase que tem anotado no meu bloco de nota, de um livro que eu acredito que é do Formadores de Heróis, que na época que eu li eu não coloquei, eu sempre coloco frase do livro tal. E ele diz assim: olha, a visão de Jesus para completar a grande comissão nunca foi pautada em uma plataforma formada por alguns mega pastores super ungidos, que lotam auditórios com sermões eletrizantes. Diga, a visão de Jesus para completar a grande comissão nunca foi pautado em mega pastores, em megas auditórios, ou pastores que pregam sermões eletrizantes, mas o chamado de Deus foi para que crentes comuns, como eu e você, fôssemos testemunha em todos os lugares. Amém? Amém? Então é uma frase que tem marcado você que está nos... Eu esqueço que está online. Então, você que está nos acompanhando online. Mas sim, capacitar crentes comuns a levar ao evangelho por onde forem. Amém?
Então a missão de Jesus não é para mega pastores, não é para apóstolos, não é para mestres, não é simplesmente para quem está aqui nessa plataforma, não é simplesmente para aqueles homens mega ungidos. A mensagem do evangelho é para que eu e você, crentes comuns, sejam discípulos e anunciem esse evangelho por onde forem, por onde estiverem. E a Bíblia, essa palavra ide aqui, não é quando eu for para a África, não é quando eu for para as nações, não é quando eu for, é quando eu estiver indo fazer discípulo de todas as nações. Alguém aqui? E a missão de Jesus aqui é capacitar. Então, os 5 ministérios que eu li para vocês aqui, não é para tornar pessoas seletivas para o evangelho, ou pessoas super megas, ou tem a bússola de tudo. Não, mas todo esse dom que esses homens recebem é para capacitar crentes comuns como eu e você a proclamar o evangelho em todos os lugares. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu terminei semana passada que uma frase, eu acredito que é de Tozer, que o sermão maior da vida de um pregador é que quando ele se cala, a sua vida continua pregando. E o plano de Jesus nunca foi... Olha aqui para mim. O plano de Jesus nunca foi centralizar. Você pode anotar se você quiser. O plano de Jesus nunca foi centralizar os discípulos. Ele poderia muito bem, porque os discípulos um dia estão caminhando com ele e todo mundo diz assim, olha, Senhor, aqui é bom demais ficar aqui. Aqui não tem perseguição no monte. Aqui, sabe, tudo é maravilhoso. Aqui nós cantamos as canções maravilhosas. Aqui nós ouvimos os sermões que nós gostamos. Nós ouvimos aqui aquilo que mexe com os nossos corações. Não vamos sair dessa montanha, vamos ficar aqui. Jesus disse assim, é necessário que se cumpra. E Jesus desce dali. Sabe para onde é que Jesus vai? Jesus não vai para um lugar pregar para a multidão. Jesus vai para a cruz. Para a cruz. Então, o evangelho, a Bíblia diz que Jesus escolheu quantos? Quantos? 12. Sim ou não? Bora lá, vocês estão comigo. 12. Jesus estava rodeado de uma multidão, sim ou não? Sempre por onde ele estava, sempre tinha uma multidão. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou 12 para si e tomou para si, sabe? Começou a ensinar não simplesmente com sermões ou parábolas, mas a sua vida era a pregação, e ele começa a ensinar, e chega um momento que ele diz, olha, agora vocês vão e façam discípulos, agora ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, a visão de Jesus nunca foi centralizar em si, mas espalhar através da sua vida e dos seus discípulos, para que eu e você pudéssemos ser testemunhas. Alguém aqui comigo? E eu tenho uma mensagem para você. A grande comissão é para todos. Diga, todos. Eu vou falar mais uma vez. A grande comissão é para todos. E não é uma palavra de conselho. Cutuca a pessoa que está do teu lado assim para ver se ele acorda. Isso não é um conselho. É uma ordem. Diga, isso não é um conselho. É uma ordem.
Mateus 28, eu li para vocês, diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações. Isso não é um convite, é uma ordem de Jesus. Isso não é um convite de dizer assim, que talvez se você quiser. Não, talvez é. Você foi chamado, e eu creio muito nisso, ok? Eu creio muito que Deus coloca você nas esferas aí da sociedade. Eu creio muito de pastores de mercado, como alguns chamam. Pastores que não estão aqui, mas estão nas empresas, na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, em todos os lugares. Então o chamado de Deus não é um convite para a grande comissão, é uma ordem. E não é para alguns, diga, não é para alguns. Diga, não é para alguns. É para todos. Todos. Diga todos, incluindo eu e você, somos chamados para sermos testemunhas. E como eu falei semana passada, a palavra testemunha, ela está ligada a mártire. Alguém que precisa anunciar ao ponto de entregar a sua vida pela mensagem. Então todos aqui seguem a Jesus? Sim? Você já foi enviado. Você já foi enviado. Você já foi enviado. E o seu campo missionário não é quando o pastor te enviar à aldeia, ou quando o pastor te enviar para os campos, ou quando o pastor te enviar para Moçambique, quando o pastor te enviar para o Uruguai. Não, o seu campo missionário é aqui, hoje, aonde você estiver, porque esse é uma ordenança de Jesus para todos. E sabe qual é a beleza do evangelho? E eu me amo isso. Atos 4, versículo 13. Abre aí. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eu quero ficar aí mesmo. O que tinha acontecido, irmão? As pessoas começaram a ver, e olha aqui, eu não estou valorizando a falta de ensino ou de conhecimento, mas a Bíblia relata aqui que vendo eles, Pedro e João, eles reconheceram, diga, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quantas pessoas, ao sair desse culto, as pessoas olhando para nós, reconhecem que nós estávamos com Jesus agora há pouco? A Bíblia deixa bem claro aqui para nos ajudar, sabe? Dizendo assim, olha, eram homens que não eram doutores, eram homens que não eram, sabe, cheios do conhecimento, eram homens que não se apoiavam na força do seu conhecimento, e a Bíblia diz que eles olharam e viram que eles estavam com Jesus e que eles viviam com Jesus. E sabe qual é o que me deixa apaixonado aqui? É que Jesus, ele confia a sua doce mensagem ao evangelho a homens comuns, como eu e você. Mulheres, homens comuns. Mas a Bíblia diz que esses homens estavam em ousadia. O diferencial aqui é que eles não eram perfeitos, mas eles estavam disponíveis para aquilo que Deus queria fazer. E o diferencial
era o nível de relacionamento. Diga, relacionamento com Jesus. A Bíblia diz que eles haviam, e as pessoas, não foi eles que falaram. Olha para nós estávamos com Jesus agora, pouco, ou alguns dias, não. A Bíblia diz que eles, o povo olhou e viu que eles estavam com Jesus e se parecia com Jesus. Então diga assim, Deus usa gente comum. Diga, Deus usa gente comum. Deus usa gente comum como eu e você, irmãos. Não gerem expectativas que só quem é usado por Deus é quem está aqui nesse altar, ou quem está aqui, sabe, que é capacitado, já leu vários livros, é mestre em divindade, como eu vejo algumas pessoas, ele é mestre em divindade. Eu acho massa essa frase. Tem uma pós na teologia, mestre em divindade. Então, a beleza do Evangelho é que o Senhor usa pessoas como eu e você. E isso é maravilhoso. Isso é graça. Isso é graça. Deus não procura perfeição, porque se Ele procurasse perfeição, eu seria o primeiro a não estar aqui. E sabe de uma coisa? Muitas vezes nos colocamos nesse pedestal, e eu falei para o Braga essa semana, muitas vezes nós nos vamos colocando, as pessoas vão nos colocando num pedestal, e eles não estão preparados para a nossa queda, e quando caímos, meu Deus, mas ele tinha isso, ele tinha aquilo, não, porque somos homens comuns, somos homens que estamos sujeitos, entregues à morte todos os dias, a Bíblia diz. Deus não procura perfeição. Diga, Deus não procura perfeição. Eu estava conversando com o pastor Nonato no dia do Contramão sobre a reunião de pastores. E você sabia que quando Deus chama alguém para o ministério, um pastor, mestre, líder, e o apóstolo Paulo é a base da teologia, é o apóstolo Paulo quando ele começa a chamar os discípulos a Timóteo. Você sabia que mais de 12 ou 13, eu não lembro, mas 12 ou 13 das capacidades que o apóstolo chama Timóteo e os discípulos, todas, só tem 2 ou 3 que é ligado a dom, a aptidão, que é saber ensinar, que é manusear a palavra. Mas a maioria, entre 12 ou 13, tem a ver com o caráter, tem a ver com a vida, tem a ver com aquilo que você vive, como o modo de viver diante da sociedade. Então, Deus, Ele não procura a perfeição, Ele procura homens e mulheres de caráter. Não com dom. Sabe por quê? Para que ninguém se apoie no dom. E uma frase que nós usamos aqui nas escolas é que o dom atrai homens, caráter atrai Deus. Então, a nossa luta e a nossa régua é o caráter e não tem a ver com o dom. Amém? Então, a beleza do Evangelho é que Deus chama homens comuns. E se você for ler lá desde Moisés, quando para grande obra, grande coisa, todos eles deram uma desculpa. Qual foi a desculpa de Moisés? Senhor, eu sou de homem de pesar, eu não sei nem falar, eu sou gago. Eu estava lendo essa semana, quando Deus chama Gideão, o que é que ele diz? Senhor, eu sou de um clã, desse tamanhozinho assim, ó. Eu sou de uma família bem pequenininha.
Senhor, o Senhor está me chamando, logo eu, nascido no Bacuri. Alguém mora no Bacuri aqui? Quando eu me converti, eu sempre brigava. Eu nasci no melhor bairro, o bairro Jussara. Perto do primeiro shopping, perto do mercadinho, perto do calçadão. Resolve tudo a pé. Eu fui morar lá no Imigrantes. Nem Imperatriz, nem Açailândia. Então, todos nós, olha aqui, todos nós somos chamados para sermos testemunha, diga testemunha. Outro princípio que eu quero deixar é, buscar o reino de Deus muda tudo. Mateus 6, no versículo 33, diz isso. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus, na minha versão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Sabe qual é uma das características das testemunhas? Das pessoas que tiveram um encontro com Jesus, é que eles não buscam o reconhecimento. E muitos de nós estamos em uma era que nós estamos em busca do conhecimento dos homens, não de Deus. Estamos em busca do que as pessoas dizem ao nosso respeito. Estamos em busca do que as pessoas olham para nós. E sabe de uma coisa? Nós precisamos buscar aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E nessa briga de buscar o que as pessoas pensam sobre nós, nos prendemos, nos frustramos, a rejeição, por quê? Porque temos medo de falar, temos medo de pregar, temos medo de falar do amor de Jesus. Eu sei, quando nós saímos para os evangelismos, que eu vejo alguém dizendo assim, vai lá, fala de Jesus, aí algumas pessoas travam. A pessoa tem conhecimento, a pessoa lê a Bíblia, ela tem mais de 10 anos de convertido, mas sabe de uma coisa? Muitas vezes isso nos trava. Por quê? Porque nós esperamos o reconhecimento dos homens. Quando eu começo a buscar o reino de Deus e não o meu reino, as outras coisas são acrescentadas. O poder dele é revelado em mim. E seu propósito flui através de mim. Quando eu entendo o reino, quando eu busco o reino de Deus, mais do que o reconhecimento, mais do que a fama, mais do que tudo, o poder de Deus flui através de mim. Diga, o poder de Deus flui através de mim. E sabe do segredo? Quando você vive para o reino, você se torna um instrumento de Deus. Spurgeon diz essa frase, eu já falei aqui ela. Todo crente é um missionário. Diga, todo crente é um missionário. Ou, qual é a outra frase? Ou impostor. Todo crente ou é um missionário de anunciar o evangelho. E missionário nós precisamos desmistificar, ok? Porque algumas pessoas acham que missionário é quem está lá na África. E missionário é quem está lá nos países não alcançados. E você sabia que existe pessoas não alcançadas no Brasil? Alguém comigo aqui? Pessoas que não foram alcançadas no Brasil, os ricos mais ricos, os pobres mais pobres, os quilombolas,
Tem mais? Alguém lembra outros? Os ribeirinhos. Construímos um barco e estamos pagando, e você deve estar pagando ele mais de 100 e poucos mil no Marajó. E muitas vezes você não sabe o que nós estamos fazendo como igreja local aqui. Somos missionários. Seu dinheiro, quando você oferta, você está contribuindo. Você pode, desde quando eu me converti, essas 3 frases me acompanham. Você pode ir para missões quando você ora. Você pode ir para missões quando você oferta. E você pode ir para missões quando você vai. E existe uma pesquisa antiga, que a nação era da nação americana, mas eu trago para a nossa hoje, porque está do mesmo jeito. Que a nossa geração gasta mais com Coca-Cola e hambúrguer do que com missões. Mas vamos lá. Tudo começa com um coração disponível. E sabe de uma coisa? Nós não vamos promover o avanço do reino de Deus se não aplicarmos isso na nossa vida. Se você não aplicar isso na sua liderança. Estava conversando com o pastor Nakayama. Muitas vezes nós oramos, e a Bíblia diz que Deus não nos dá porque nós oramos, não sabemos orar. Isso é forte. Quantas pessoas chegam para nós e dizem: pastor, ora por mim pelo um carro, ora por mim pela uma namorada, ora por mim pelo namorado, ora por mim pela faculdade, pela prosperidade. E a gente vai lá e ora como pastor, e muitas vezes a gente ora e pela graça de Deus as coisas acontecem, mas sabe de uma coisa? A pessoa ganha o carro, ganha a bicicleta, ganha o trabalho, e ele começa a se afastar. Diga misericórdia. Então tudo parte de um coração. E se eu não aplicar isso todos os dias na minha vida, o poder de Deus não vai fluir através de mim para que pessoas sejam alcançadas. Todos nós cantamos e lemos esse texto de João 3. No versículo 30, João Batista dizendo: é necessário que eu diminua e que ele cresça. E sabe de um segredo? Tudo que é verdadeiro, todo mover verdadeiro de Deus, começa quando eu tiro o holofote de cima de mim. Vocês estão comigo? Talvez todos os holofotes estão, as luzes, os brilhos estão sobre você. E você precisa tirar da sua vida. Você precisa tirar e colocar para aquele que é digno. Para aquele que é verdadeiro. Então tem muita gente que tem medo aqui, sabia, de ser uma testemunha. Eu queria que você anotasse aí alguns medos que nos impedem de se levantar e nos tornarmos testemunhas. O medo de falhar. Um dia nós saímos para evangelizar e uma pessoa já nasceu na igreja.
muito tempo. E ela foi evangelizar e ela disse assim... Ela começou a pregar e ela tinha tanto medo de o que eu vou falar, E ela tinha tanto medo que ela foi pregar para alguém e ela chegou aqui, vem aqui, Daniel. Aí disse assim: eu queria falar de Jesus para você hoje. E eu quero dizer que ele existe um plano de salvação para você hoje. E você quer aceitar Jesus? A pessoa disse: sim, eu quero. Aí ela disse: você não está entendendo. Eu estou falando do plano de salvação, que existe um homem, João 3,16, que amou você, que entregou a sua vida. Você quer aceitar Jesus? Ele: eu quero. Aí ela disse: pois eu vou orar por você. Você está ali? Nem ela acreditou, irmão. Porque ela criou tanto medo de falhar, de errar, e de alguém dizer assim: não, eu não quero. Que ela criou o mundo, e ela disse: meu Deus, como é que eu vou fazer? E quando a pessoa fala assim: eu quero, ela disse: não, mas tu não entendeu. Aí ela disse de novo: eu quero falar do amor de Jesus para você, o plano de salvação. Eu não estou te chamando para ser crente, eu estou te chamando para ser filho, se tornar filho de Deus. Eu quero. Então, quantos de nós temos medo de falhar? Quantos de nós temos medo de falar ao falar de Jesus? Graças a Deus que nós temos uma ferramenta chamada Encontro com Deus aqui. Porque se dependesse de alguns de nós, talvez outro nunca teria ouvido a mensagem. E tem pessoas que nunca ouviu pela primeira vez. Ah, pastor, mas nós estamos no Brasil. O Brasil é evangelizado. Ah, a televisão fala. A rua fala. Pregador na rua fala. Medo da rejeição. Você pode botar assim: medo da rejeição. Quantas pessoas têm medo da rejeição? Eu vou falar do amor de Jesus para aquela pessoa e ela vai dizer: não quero te ouvir. Irmão, no Brasil, graças a Deus, diga graças a Deus, você tem a liberdade de pregar o evangelho a alguém e a pessoa ouvir. Se ela não quiser, tudo bem, mas a semente do evangelho foi plantada. E sabe um segredinho que eu vou dar para você aqui? Olha aqui para mim. Quando você for pregar o evangelho para alguém, e que faz tempo que eu não desço, né? Eu vou descer. O câmera se vira aí. Eu quero falar do amor de Jesus para você. Tu vai dizer: não vai ser igual o outro não, diz: está fácil. Fala assim: não, pastor, eu posso orar para que Deus apresse o plano de salvação na tua vida? Pode. Senhor, visita ele agora. Ele não está dizendo sim agora, Senhor, mas eu quero te pedir: teu Espírito convence. Convence ele em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor aí. Um dia eu estou dentro do Mateus e uma moça está olhando para mim e diz assim: o senhor é o quê? Eu estava fazendo compra dos encontros de shorts, sandália, havaiana. E a pessoa chegou para mim e disse assim: a mulher, você é o quê, hein? Eu olhei algo diferente na sua vida. Eu falei: deve ser a graça, o sorriso, alguma coisa, né? Contando piada. Ela disse: não, existe algo diferente na sua vida. Aí eu falei: minha filha, não parece. Deus me amou tanto. Não parece que eu tenho uma vida eterna, mas eu tenho, Jesus Cristo. Ela olhou assim, eu falei: eu sou pastor. Para piorar, ainda sou pastor. De short e tal. E aí eu comecei a falar de Jesus para ela ali. E ela quase chora. E eu falei: meu Deus, ela está dentro do Mateus. Ela tem que trabalhar. E eu falei assim: olha, eu sou da Igreja Nova Aliança. E tal. E orei por ela ali, esse espírito. Porque eu não podia orar, né, ali. Poderia, mas ela estava no trabalho, eu não ia constranger ela.
Essa pessoa, por vários meses, todas as vezes que eu ia no encontro comprar, ela mandava uma cesta básica, ela me corria, pastor, essa cesta básica vai lá para o instituto. Eu vou ao culto no domingo, agora. Quando eu tenho folga aqui, eu vou no culto ao domingo. Eu falei, glória a Deus. Ontem eu encontrei uma crente, pastor, eu vou casar, pastor, ore por mim, eu vou casar e eu estou muito ansiosa. Eu falei, pô, bora aqui, minha filha, agora, dentro do Mateus. Ela, aqui, eu falei, é aqui mesmo, minha filha. Porque se eu falar que eu vou orar por ti, eu vou mentir, que eu não vou orar lá em casa. A pessoa começou a ficar constrangida, pastor. Senhor, visita ela agora, o casamento dela, traz paz, Senhor, traz tranquilidade, está pertinho já, é hoje o casamento. Está casada hoje, tem filhos. Tem um filho, uma filha. Todos nós, então, não tenha medo da rejeição. Um dia eu estava em Açailândia, passando na rua, alguém manifestou o demônio. Eu vou matar ele, jogo ele no meio da rua. Eu tinha ganhado uma blusa de botão bonita e eu ia pregar. E aí o cara, eu fui aqui em cima dele para orar por ele aqui. Quando eu vi ele foi no meu pescoço. Quando ele foi no meu pescoço, ele... Pam! O botão da blusa. Ah, infeliz! Agora tu vai sair em nome de Jesus ou tu vai sair debaixo do murro. Quantas vezes nós temos medo da rejeição? De as pessoas olharem no meio da rua e dizer... Alguém chorando, né? Alguém chorando diz assim, rapaz, será que eu vou lá? Quantas vezes na praça, na faculdade, na Unisuma, eu estava na Unisuma uma vez, uma pessoa estava chorando assim, e eu, posso orar por ti? Eu não sei o que tu está sofrendo, passando, mas eu posso orar por você. Pode, pastor. Quantas vezes nós temos o medo de perder o controle da situação? Temos medo do conflito. Temos medo da dificuldade financeira. Eu vi uma pesquisa hoje que a maioria dos pastores, só existe 2 lugares que causam mais AVC, pessoas, né? A probabilidade. Presidente dos Estados Unidos e na vida de pastores. E a probabilidade de doenças. E muitas vezes eu quero ser nada. E o meu desejo é que você saia daqui, no final nós vamos orar daqui a pouco, mas sabe qual é o meu desejo? O meu desejo é que todos vocês se tornem líderes. Líderes. Eu não estou falando por causa dos títulos, mas líderes apaixonados. E quando eu falo líder, eu não estou dizendo aqui um encargo que eu estou te dando aqui no púlpito, mas um líder na tua escola, um líder na tua faculdade, um líder no teu emprego, um líder, sabe como? Não por causa dos teus talentos ou dos teus dons, mas por causa da mensagem do evangelho que você carrega. Quantos têm medo da dificuldade financeira? A probabilidade de... Nós olhamos vários megas pastores ungidos com a vida financeira bacana, beleza. E sabe quanto muitas vezes nós crentes condenamos alguns, sabia? Sabia? Você sabia? Que nós condenamos alguns porque eles têm jatinhos, porque eles têm uma vida financeira confortável, porque muitas vezes dentro de nós existe uma raiz, sabe de quê? Sabe de quê? Sabe de quê? De inveja.
Eu sei que a probabilidade de um pastor, irmão, de um pastor bem estruturado na nação, é a mesma probabilidade de um jogador de futebol, você sabia? Nós olhamos vários jogadores de futebol megas ricos, dinheiros, mas, irmão, quantos outros milhares e milhares e milhares de jogadores estão nas várzeas aí, estão em times pequenos, vivendo de um salário? Eu acredito que os do Cavalo de Aço aqui em Imperatriz. Misericórdia. Mas nós olhamos o todo e olhamos, uau, porque todo mundo quer ser jogador de futebol. Por que todo mundo quer ser jogador de futebol? Por que, irmãos? Hein? Outros querem ser pastores porque acham assim, um amigo meu chegou para mim esses dias no futebol. Não é crente não, pastor, eu vou abrir uma igreja. Que dá dinheiro. Aí eu falei, sabe de nada, inocente. Abra. Eu te dou um conselho, abra. Abre uma igreja. É fácil. E eu tenho uma frase hoje aqui, que eu preguei ela há 15, eu acho que 10 anos atrás. Meu irmão, a coisa mais fácil é abrir um CNPJ. Apesar que no Brasil é difícil também, né? Mas é fácil. Chama um contador aí, tem algum contador aqui? Ele abre. Agora, meu irmão, lançar fundamentos e abrir uma igreja é coisa difícil. Mas tem muita gente que diz, eu quero ser pastor, porque, né, o glamour do pastor. Os pastores são homens mais solitários que existem. Pastores, alguns são pessoas sem amigos. Porque muitos que chegam perto se aproximam para sugar. Quando eles têm o que eles querem, eles... E muitas vezes nós temos medo da dificuldade financeira. E quando eu comecei o chamado de Deus na minha vida, eu escutei uma canção. Esses dias alguém postou, um amigo meu de Palmas. E eu falei, cara, essa música marcou minha caminhada. Por quê? Porque nós pensávamos, como é que eu vou cumprir o chamado, irmãos? Algumas pessoas que vieram de famílias de condição, quando falavam assim, eu vou ser pastor, tu vai ser pastor, tu vai passar fome. Sim ou não? Alguém tem pai pastor, líder, pastor que abre igrejinha em congregação num bairro, na rua? Quantos? Tu vai ser pastor, menino, tu vai morrer de fome. A vida financeira. E muitos têm medo do chamado de Deus aqui, porque é apegado ainda a mamon. E não só ao chamado pastoral, mas missionário, viver da obra. Porque tem medo. E tinha uma canção do pastor Antônio Cirilho, eu não sei nem qual o nome da música, mas ele dizia assim, quem procura riqueza perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca ao Senhor encontra pureza, paz e certeza se encontra totalmente. Eu tenho comido do melhor dessa terra, eu tenho bebido do leite e do mel. E o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. Essa é uma música que eu carrego mais de 15 anos da minha vida. Segunda Timóteo 1, e eu já estou encerrando. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não nos deu um espírito de temor. Muitas vezes, 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio.
Quando eu conheci, muitas vezes as pessoas olham e olha que vê o final do livro, né? E se empolga com o final do livro. Mas tem que começar o início do livro. Eu falo que quando eu comecei minha vida com minha esposa, a Carol, eu cheguei para ela, na casa dela um dia, e a única coisa que eu tinha, Daniel, era uma mochila e sonhos. Mas não era aqueles sonhos da padaria, não, era sonhos. E eu cheguei na casa dela e disse assim, olha, eu não sei se eu vou ser um homem rico. Eu tinha uma mochila da Traxart, grande assim, que eu ganhei, na Tribos. Tem essa loja ainda aqui na cidade? Ganhei e eu cheguei todo empolgado na casa dela e disse, eu não sei se eu vou ser um homem rico, eu não sei se eu vou ter carro, dinheiro, fazenda, mas uma coisa eu sei, eu vou ser um pregador do evangelho. Nós vamos conhecer as nações e nós vamos viver o evangelho. Muitos de vocês hoje não tem medo de chegar para a mulher ou a mulher chegar para você e dizer, como é que nós vamos namorar? A única coisa que tu tem é um bis hoje eu estava olhando, vale 20 e poucos mil, né? Eu não tinha nem a bis, irmão. Eu não tinha nem a bis. E eu falo isso, assim que eu comecei a namorar com ela, eu estava desempregada. Aí um dia o pai dela vinha do interior e falava aqui, toma R$50 para ela. Ela pegava os R$50, eu falei, vamos comer uma pizza. Existia uma pizzaria Califórnia, lá na Beira Rio. Nós saímos do Jussara, ia para Beira Rio, andando de mão dada. E chegava lá, quem é que pagava? Era ela. Eu não era o Caio Castro, é porque eu não tinha mesmo. Mas sabe de uma coisa? Deus é bom. Eu perguntei para ela assim, esses dias, qual foi a melhor coisa que te aconteceu comigo? É claro, eu, né? Ela disse, tudo que nós vivemos. Eu já conheci 2 nações e espero conhecer outras. Ela já conheceu uma. Por causa do poder do evangelho. Porque quem busca riqueza perde a alma. Se perde totalmente. Quem busca o Senhor encontra pureza, certeza, se encontra totalmente. E sabe qual é um teste de um verdadeiro discípulo? 2 Timóteo 22, 2. Confia a homens fiéis que sejam idôneos para ensinar outros. Sabe qual é o maior teste aqui? Não é como eu estou vivendo, mas é se eu estou vivendo e formando você para viver e formar outros líderes. Sabe, muitos não querem se tornar líderes hoje. Por causa desses testes que eu fiz aqui, do medo, da rejeição, da vida financeira. Mas sabe qual é o segredo aqui? Que o desejo de Deus não é simplesmente que você cresça nesse lugar, mas que você multiplique. Diga assim, o desejo de Deus nesse lugar não é apenas que eu cresça, mas que eu multiplique. Que eu multiplique
o evangelho na vida das pessoas. Para que eu multiplique homens, mulheres. É por isso que nós estamos aqui, eu e minha esposa. Não é para que você se torne parecido comigo. Eu falei isso pro Braga essa semana. Eu vi até essa frase esses dias, eu não sei de quem é, até me fugiu a frase aqui. Sobre sermos todos parecidos, isso é burrice. Fugiu a palavra, mas esperar que todo mundo aqui seja parecido como eu, não? Isso é burrice. Todo mundo parecido com minha esposa, é burrice. Toda unanimidade. É burrice. Mas o desejo de Deus é que eu e minha esposa, que estamos aqui liderando você, multiplique outros a viverem aquilo que nós estamos vivendo e fazerem coisas maiores do que nós. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus vão fazer coisas maiores. Olha aqui para mim, vão fazer, nunca serão maiores que Jesus. Amém? Porque tem muita gente com síndrome de Jesus, de querer ser o maior. Você vai fazer coisas. E Jesus disse isso. O segredo daqueles que andam com Jesus é que nós vamos fazer coisas maiores que Ele. Você sabia? Quantos líderes estão aqui hoje? Supervisores, líderes. Você sabia que você já batizou quantas pessoas? Tu, Daniel. Uma pessoa. Laura já batizou quantas pessoas? 4. Tem alguém mais que batizou mais gente aqui? Braga batizou quantas pessoas? Perdeu as contas. Quem mais batizou gente aqui? Você já fez mais que Jesus. Jesus batizou alguém? Batizou? Lê lá, irmão. Quando Jesus começa a falar do batismo, que é necessário, que João diz, Senhor, logo eu, apesar de Jesus não ter batizado ninguém, só os seus discípulos. Então você já fez coisas maiores que Jesus. Nunca será maior que ele, mas já fez. E isso foi uma palavra dele. Vocês farão coisas maiores. Fique em pé.